noite a todos. Amém. Prazer enorme estar aqui de novo com vocês. Nosso irmão Romeni, ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele me chamou, disse assim: vamos agora estar orando pelo homem estar aqui. Imediatamente ele me levou, a um detalhe muito importante, que é o seguinte: lembra daquela passagem de Abraão e Isaac? Que Abraão leva Isaac para ser sacrificado. Lembra disso? Quantos de nós pregadores, e até vocês mesmos, ao estudarem essa passagem, ouvir de outro pregador, não é tentado a achar que o Isaac que está sendo crucificado, que é um símbolo de Cristo ali. Por quê? Porque Cristo nasce, ele sofre por nós, ele é condenado, ele é levado ao matadouro, ele morre por nós. Então, quando a gente olha aquela figura do Isaac com Abraão, que está sendo levado, Deus pede aquele sacrifício de Abraão, e ele está sendo levado para ser sacrificado. Todos nós temos a tendência a achar que o Isaac é Cristo ali. E até nós, muitas das vezes, quem já de vocês, muitas das vezes eu ouvi, vocês também já ouviram, olha, assim como Abraão fez, você tem que estar disposto a matar o seu Isaac. Quantas vezes você não ouviu isso? Só que aí quando o nosso irmão falou assim, vamos orar pelo homem, o homem é falho, eu sou falho, o homem tem inclinações, eu tenho inclinações, o homem é imperfeito, eu também sou imperfeito. Então, se não for a misericórdia de Deus na minha e na sua vida, meu irmão, minha irmã, vamos pecar, vamos errar, vamos cair, vamos ser inclinados a todo momento. Aí, o que tem a ver a história do Isaac e Abraão com isso? Se você olhar todas as citações do Novo Testamento que falam sobre Abraão e Isaac, o sacrifício de Abraão com seu filho, todos eles dão ênfase, Paulo principalmente dá ênfase a Abraão, na fé de Abraão. E tem o cuidado de não chamar o Isaac de um Cristo, como muitos pregadores chamam. A minha inclinação como homem é usar dessa alegoria para chamar a atenção de você. Só que eu vou estar usando um emprego errado da Escritura, porque a Escritura não diz que Isaac é Cristo. A ênfase é para a fé de Abraão. Vitorino, então ali nessa passagem de Abraão sacrificando Isaac, o seu filho, tem Cristo ali? Tem. Aonde tem Cristo ali? Quando Abraão pega aquele punhal e vai empunhar sobre o seu filho, o que Deus faz? Espera! Não! Para! Já testei sua fé, eu já vi o que eu queria. Poupa seu filho, pega um cordeiro e o sacrifica no lugar do seu filho. Ali você vê o cordeiro como uma simbologia de Cristo. Então, quando o nosso irmão ele fala sobre vamos orar pelo homem, realmente, olha, arrepiado, coraçãozinho tremendo, porque é uma responsabilidade muito grande estar aqui para falar uma verdade para vocês. Porque nós estamos ouvindo muitas verdades por aí. E essas verdades não são as verdades de Cristo. Então está aqui na frente para falar a verdade confiável, o que a Bíblia realmente diz, é uma responsabilidade muito grande. Amém? Amém. Vamos lá a Apocalipse capítulo 2. Semana passada nós estávamos falando sobre Apocalipse 1 e nós paramos no momento em que João ele
revelava para nós uma visão que ele teve. Uma visão gloriosa. Vai lá para o capítulo 1 de Apocalipse. Chega um momento que essa visão gloriosa de João, Deus está revelando para ele quem é Jesus. E está revelando para ele a majestade do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aí vem aqui, versículo 13. Em meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Olha, João estava sendo revelado para João uma visão maravilhosa do Criador. E cada detalhe desse tem um significado importante. E o tempo era muito avançado na semana passada, e eu parei. Por quê? Hoje seria o momento ideal para a gente passar rapidinho, para depois irmos para o capítulo 2. Olha só. Primeiro, as suas vestes. João tem aquela visão gloriosa do Senhor. E o que chama a primeira atenção dele são as vestes. Cristo como sacerdote rei. Ele nos conduz a Deus que reina sobre nós. As vestes dele, as vestes sacerdotais. Lembra que eu falei para vocês das nossas vestes? Quando nós temos um encontro glorioso com o nosso Senhor Jesus, o Senhor muda as nossas vestes. Nos transforma em herdeiros da sua glória junto com Cristo. Então, quando João vê aquelas vestes do Senhor, ele tem aquela visão maravilhosa. Que vestes são essas? Aquelas vestes que nos proporcionam as mudanças das nossas vestes também. Quando você tem um encontro glorioso com o nosso Senhor e Salvador Jesus, os trapos de imundícias são trocados. Glória a Deus. Você se torna herdeiro do trono junto com o nosso Senhor Jesus. Só que não fica só nisso. Ele vai dizer também a respeito dos seus olhos. Olhos como chamas de fogo. O que significa isso? Sua onisciência. O Senhor tudo vê, tudo sonda, tudo conhece. Nada passa despercebido por Ele. Lembra que eu falei para vocês? 7 castiçais, 7 igrejas, 7 espíritos. Lembra? Perfeição do nosso Senhor Jesus. 7 espíritos, o Espírito de Deus sobre as 7 igrejas são os castiçais. E além disso, a palavra de Deus revelada a João vai dizer o quê? Que ele passeia entre os castiçais. Ele quer dizer o quê? Que o Senhor está passeando pela sua igreja com a sua onisciência. Ele está no meio de nós. Glória a Deus. Aprovando, reprovando, ensinando, criticando, condenando, absolvendo. Então nada passa despercebido do seu olhar. Quando o João dá ênfase nos seus olhos, ele está dizendo: o Senhor tudo vê, tudo sonda, tudo conhece, tudo observa. E ele vai falar também da cabeça. Versículo 14. A
cabeça do Senhor significa a sua divindade. Senhor Deus, plenitude do Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Depois disso, João vai falar sobre os seus pés. Quando João tem aquela visão gloriosa e dá ênfase aos pés, João está querendo nos ensinar o quê? Que este Deus maravilhoso, que tudo conhece, tudo sonda, tudo pode, Ele é o Deus estável. Ele não balança, Ele não titubeia, Ele não se inclina, Ele é estável, Ele não muda. Ele é Deus ontem, hoje e eternamente. As suas verdades são imutáveis. Glória a Deus. Quando você vê, por exemplo, um cara renomado dizer que a palavra de Deus precisa ser reescrita, doutrina de Satanás. Porque quando João vê os pés, os seus pés firmes, fortes, a estrutura do Senhor é inabalável. As suas verdades serão imutáveis. Que história é essa de que a palavra precisa ser reescrita? Não precisa ser mudado nenhuma vírgula da sua verdade, da sua palavra. Só que João não para por aí. Ele vai falar também da voz de muitas águas, poder da palavra do Senhor. A voz do Senhor revelada a João, naquela visão gloriosa, é que a palavra do Senhor tem poder e deveria ser manifestada por nós no decorrer das eras, no decorrer dos tempos. A força da palavra do Senhor. Sua mão, a ação de Deus, o governo de Deus, o domínio de Deus. Sua boca, seus juízos, aliado à sua palavra, os juízos do Senhor, as verdades do Senhor, o seu rosto reluzente do Senhor. Repara, João vivenciou o momento da crucificação de Jesus. Ele vê um rosto ali naquela crucificação. Um rosto sofrido. Um rosto totalmente castigado por aquele processo de crucificação, que até hoje não se registra uma morte mais dolorosa, mais sofrível. Então João, até aquele momento daquela visão na ilha de Patmos, talvez ele sofresse com aquele processo todo de crucificação do mestre dele. Mas naquele momento que o Senhor se revela a ele na ilha de Patmos, aquele rosto já não é mais o mesmo. Era um rosto de Deus como majestade, do Senhor Jesus Cristo, majestoso, glorioso, a glória do Senhor refletindo sobre o rosto do Senhor Jesus. A visão do Jesus em João muda completamente, por isso que ele fica assombrado. Que visão gloriosa é essa? O meu mestre é majestoso, a majestade do Senhor se reflete no rosto dele. Vocês estão percebendo a visão de João? É algo glorioso, é algo maravilhoso que João está percebendo ali. O que acontece? Agora a gente está numa transição entre o primeiro e o segundo. João, ele tem essa visão assombrosa do Senhor, maravilhosa de Deus. Só que agora, no capítulo 2, ele vai mudar. Ele deixa de fazer essa exaltação a Deus e ele passa a escrever uma mensagem de Deus a ele, e essa mensagem tinha um objetivo. Essa mensagem deveria ser enviada às igrejas.
que se encontravam na Ásia Menor. Essas igrejas, meus amigos, elas foram pastoreadas por nada mais nada menos que Paulo, João, Timóteo, Áquila, pessoas que tinham muita intimidade com o Senhor e muito conhecimento, muita autoridade do Espírito Santo para transmitir as verdades para aquelas igrejas. Só que vamos chegar no momento do capítulo 2 que o Senhor Jesus incomoda João a escrever não apenas virtudes daquelas igrejas, mas também falhas e defeitos que aquelas igrejas estavam executando. Então, abre aí comigo no capítulo 2. Vamos dar uma olhada nisso aí. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Até aqui, versículo 7. A primeira coisa que eu preciso falar para você é o seguinte: existe no meio da teologia uma ideia de que essas 7 igrejas, elas estão relacionadas a um tempo, desde a ressurreição de Cristo, ano 33, até os dias de hoje. Então essas 7 igrejas simbolizariam períodos da história, e cada período da história seria uma igreja dessas. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, Éfeso representaria, segundo essa visão, representaria a igreja apostólica, que vai do ano 33 ao ano 100. Aí vai Esmirna, a igreja perseguida, a igreja dos mártires, do ano 100 ao 312. Pérgamo, a igreja que se uniu ao Estado. Lembra que semana passada eu falei para vocês que existia um período da história, principalmente na Idade Média, que era a Idade das Trevas? Lembra que eu falei isso para vocês? Um período em que a Igreja Católica Romana era detentora de toda a sabedoria, principalmente das Sagradas Escrituras. Então as pessoas conheciam o que ela queria que se conhecesse, o que ela permitia que se conhecesse. Então as pessoas não tinham verdadeiro conhecimento das Sagradas Escrituras, né? Isso foi chamado de Idade das Trevas. Isso caiu quando? Quando os reformadores vieram, começaram a lutar contra essas práticas da Igreja Católica, e aí foi aberto. As pessoas passaram a ter acesso à palavra do Senhor, né? Então, segundo essa ideia, a Igreja Católica, ela passa a existir com quem? Com um soberano romano chamado Constantino. E isso vai se dar a partir de 313 depois de Cristo. O Constantino vai ser esse soberano que vai abrir as portas
e vai criar as bases para o catolicismo romano depois existir. Entende? Isso vai até 590 depois de Cristo. Pérgamo seria isso, quando a igreja se une ao Estado. Aí Tiatira é a igreja da Idade Média, lembra? Período das trevas. Essa igreja da Inquisição. As pessoas que não concordavam com o catolicismo romano, jogadas na fogueira. Forca, guilhotina, se não concordassem com as verdades dela, né? Sardes representaria o quê? A igreja da Reforma Protestante. Essa igreja aí da Idade Média, do período das trevas, ela iria até 1517. A igreja da Reforma de Sardes seria de 1517 a 1730. Filadélfia, a igreja missionária de 1730 a 1900 depois de Cristo. E depois Laodiceia, que seria de 1900 até os dias atuais, que é a igreja da apostasia. Lembra que o Senhor diz na sua mensagem profética de Mateus 24 que ele não viria sem que antes viesse o tempo da apostasia? Infelizmente, estamos representando esta igreja. Estamos no tempo em que nunca se observou tanto na história, tanta apostasia, tanta negação às verdades bíblicas. Está numa igreja em que o pastor Ricardo, os irmãos, eu possa estar aqui falando o que é verdadeiro, o evangelho genuíno para vocês, pasmem, são raríssimas exceções hoje em dia. O que você vai ouvir por aí é evangelho de Plutão, de Marte, menos o evangelho genuíno escrito pelos autores da Bíblia. É raridade você ver um lugar hoje que o evangelho é genuíno. Então estamos vivendo um período de apostasia. Vitorino, eu estou com o meu bofe e ele está me rejeitando ultimamente. O que eu faço? Um irmão que cantava no louvor conosco e está em outro estado e me manda um WhatsApp perguntando o que ele faz, porque o marido dele está o rejeitando. Apostasia. Negação ao Senhor. Ah, mas eu estou numa igreja inclusiva agora. Sabia, Vitorino? Eu estou com a Lana Holter hoje. Meu irmão, se você me chamou para falar sobre esse assunto, eu não tenho nada para falar sobre você. Disso para você. Agora eu tenho uma coisa para falar para você. Se você tem inclinações, eu também tenho. Sabe qual é a diferença entre mim e você? É que eu luto contra as minhas inclinações diariamente. E o Senhor tem me dado escape diariamente a todas elas. Você não tem lutado contra as suas inclinações. Apostasia. Mas, apesar de estarmos identificando as apostasias de hoje, essa visão aqui, ela não é a correta. Cada igreja das 7, um estágio de tempo diferente. Não é isso que a gente aprendeu lá na primeira aula que eu dei para vocês. O que nós aprendemos lá foi o quê? Que a igreja do Senhor, ela está sendo representada como um todo, desde a morte e ressurreição de Jesus até os dias de hoje. Então, a igreja passava por perseguições lá, a igreja passa por perseguições hoje. A igreja passa por livramentos lá na história, 2000 anos atrás, a igreja passa por livramentos hoje. A igreja tem plenitude do Espírito lá
em Pentecostes, há 2000 anos atrás, nós vivenciamos a plenitude do Espírito hoje. Então nós estamos falando da mesma igreja neste período de 2000 anos. Estão percebendo? É com essa visão que nós estamos interpretando o Apocalipse. Você faz parte dessa igreja. Lembra que eu falei para você? A igreja não é você. A igreja não sou eu. Pregadores não bíblicos vão dizer que a igreja é você. Não. Você está reunido com o seu irmão, você faz parte da igreja junto com o seu irmão. Esse é o propósito. Os cristãos estavam reunidos em oração há 2000 anos atrás, enquanto estavam sendo perseguidos. Aquela era a verdadeira igreja do Senhor. Estavam reunidos unânimes em oração. Você só é igreja do Senhor porque você está andando lado a lado com o seu irmão. Glória a Deus. Por isso você é a igreja do Senhor. Vamos continuar. Agora, olha só. O que essa revelação de João está nos dizendo? O primeiro recado é para Éfeso. O que vocês precisam entender? Um lugar completamente dominado por idolatria. Principalmente no que se refere à idolatria à deusa Diana. Então ali em Éfeso você tem um grande centro de romaria e idolatria a essa deusa. Os apóstolos, eles vão se confrontar com isso. E ali eles vão construir e dar ênfase à sua igreja para restaurar as pessoas dessa prática de idolatria. Deuses gregos, deuses romanos, Artemis dos romanos. Para vocês verem a luta que esses homens sofriam. Era de embate mesmo, meus irmãos. Detectar uma área de influência de uma idolatria, de algo que não era bíblico, precisamos de um núcleo cristão aqui. E aqui nós vamos manifestar a verdade de Cristo. Aquelas pessoas precisam ser salvas. Elas precisam ser alcançadas. Logicamente, esse trabalho tem frutos. Mas também muita coisa ruim se levanta contra essas pessoas. E é nesse momento que João tem essa visão. Olha, João, estou revelando algo dessa igreja. Escreve, porque eu estou detectando falhas ali. Tem algo de bom que eu vejo nela. Deus falando para João, em minhas palavras, me permita isso. Olha só, Joãozinho, o negócio é o seguinte. João, o negócio lá tá brabo. Muita idolatria. Os caras são terríveis nesse negócio de idolatria. Vocês estão fazendo um negócio legal. Poxa, vocês estão se mantendo firmes à palavra. Legal. Vocês estão perseverando na doutrina. Show de bola. Isso daí é algo que eu estou observando. Lembra dos castiçais? Estou passeando entre a igreja. Eu estou percebendo a tua obra. Legal. Está perseverando na doutrina. Show. Acontece o seguinte, tem um negócio que eu não estou gostando. Por mais que vocês estejam perseverando na doutrina, guardando a doutrina, aonde que está o calor do Espírito Santo em vocês? Vocês estão frios. Para que serve perseverar tanto na palavra, na doutrina, no cerimonial? Tudo estava perfeito em Éfeso. Um culto lindo. Um cântico lindo.
uma palavra certinha, mas eles não tinham amor, Alex. Era cerimônia, era frio. Por isso que a palavra de Deus, volte ao que vocês faziam antes. Não adianta a doutrina apenas. Eu acabei de elogiar esse nosso espaço aqui, dessa igreja, porque se preserva a doutrina, se preserva uma boa teologia, bons ensinamentos, a verdadeira verdade. Mas isso não é interessante se nós perdermos o nosso calor pelo Espírito Santo de Deus. Se a gente for frio na fé, se a gente não tiver amor por almas, se a gente não tiver objetivo de conhecimento no Senhor, se a gente não tiver motivação de entregar ao Senhor sempre o melhor, a letra não vai servir de absolutamente nada se nós não tivermos esse calor. Esse era o problema da igreja de Éfeso. Tanto que o Senhor Jesus revela para João assim: olha, eu tenho visto que vocês abominam, inclusive, as obras dos nicolaítas. O que é isso, Vitorino? Os nicolaítas, existe uma possibilidade de que esses nicolaítas seriam discípulos do Nicolau. Se você abrir em Atos 6 mais tarde na sua casa, você vai ver que há uma ordem dos apóstolos para que se convoque os primeiros diáconos da casa do Senhor, lá em Atos 6. Por quê? Existiam os helenistas, aqueles judeus que não eram nascidos, né, em Jerusalém, né, ali em Israel, mas eles estavam ali. Por quê? Por causa de Pentecostes. Israel era um grande centro de peregrinação, e pessoas de fora iam para lá. Então existiam muitos judeus que não nasceram em Israel e que falavam grego, já não falavam mais o idioma natal. Então, assim, esses helenistas, depois de Pentecostes, ficaram ali. Só que eles precisavam comer, eles precisavam se manter ali. A igreja apostólica primitiva precisava cuidar deles, só que tinha um problema. Os judeus não olhavam aquelas pessoas de fora de Israel com bons olhos. E elas queriam aquele serviço da igreja primitiva só para eles. Então, assim, de uma forma maligna, os apóstolos, eles queriam enganar os apóstolos. E os apóstolos descobriram: peraí, por que os nossos recursos não estão sendo distribuídos bem? Por que tem pessoas que nasceram distantes de Israel que não estão recebendo os recursos de uma maneira igualitária? Entende? Então, os apóstolos estavam lidando com essas questões aí, né? É nesse momento que os apóstolos têm a grande sacada. Olha só, precisamos cuidar do que nós fomos chamados. Oração. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Precisamos orar. Está tendo esse problema? Eu preciso levantar pessoas sérias para cuidar desses problemas. Foram levantados os primeiros diáconos. Um desses diáconos foi quem? Nicolau. Alguns defendem a ideia de que este Nicolau, um dos primeiros presbíteros levantados pelo apóstolo, décadas depois se desviou e fundou uma seita chamada de Nicolaitas. Isso daí é uma possibilidade. O certo é que esses nicolaístas que você acabou de ler aí em Apocalipse 2 seria uma seita. Uma seita que pregava o quê? Para se adorar a Deus, precisamos fazer a prostituição cultural. Vitorino, o que é isso? Eles simplesmente
compravam serviços de prostitutas para fazerem sexo com essas prostitutas, e este sexo era consagrado a Deus. Olha o que os nicolaítas faziam na igreja de Éfeso. Por isso que Deus chama a atenção de João. Escreve aí: tenho visto as suas obras, e tenho visto que inclusive vocês estão indo contra as doutrinas dos nicolaítas. Ótimo, bacana, estão perseverando ali. Opa, o que eles estão fazendo? E não está escrito na Bíblia não. Legal, ótimo. Estão perseverando ali, ó, na escrita. Contudo, aonde é que estava a fé deles? Aonde que estava o calor deles pelo Espírito Santo? Não tinha. Vamos ler de novo? Olha só. Lá no versículo 1. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Isso daí você entendeu. 7 igrejas, ele anda no meio dos castiçais, ou seja, ele anda no meio das igrejas. Conheço as tuas obras. Se ele anda no meio da igreja, ele conhece as obras dessa igreja. Conheço as suas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. Ou seja, através da palavra, eles estavam identificando que eram falsos e que não eram. Ótimo. Deus aqui está elogiando a conduta deles. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o quê? Fala aí. Deixastes o primeiro. Sabe aquela coisa? Meu Deus. A Celinha, minha esposa. Poxa, que morena bonita, meu Deus. Sabe aquela... Apaixonei. Que coisa linda. E não paro de pensar nela. Vou me casar com ela. Sabe? Meu Deus, eu preciso falar com ela. E já tem 30 minutos que eu não falo com ela. Vou falar de novo. Não tem isso. Essa paixão incontrolável, essa vontade de querer ver a todo momento, essa vontade de querer falar a todo momento, de encontrar a todo momento, essa vontade de querer saber mais da pessoa a todo momento, isso que nos motiva, isso que deveria nos motivar quanto servos do Senhor também. Eu quero aprender mais de ti, Senhor. Meu Deus, como tu és lindo. Eu preciso falar contigo de novo. Eu preciso te conhecer mais. Meu Deus, quando o Senhor falou sobre isso, o que o Senhor estava querendo me dizer? Eu preciso te exaltar um pouquinho. Como eu te amo, eu preciso cantar para o Senhor. Olha aqui a música que eu fiz para ti, Senhor. Você pode ouvir? Senhor, eu estou saindo para o trabalho agora. O Senhor pode me proteger naquele ônibus? Poxa, aquela bala perdida. Deus, tu está comigo aqui? Olha só, Senhor, olha o que aquela pessoa está dizendo. Poxa, perdoa ela, Senhor. Entendeu? Esse contato, essa paixão, essa loucura de querer estar junto. Não, eles só tinham cerimonial. Isso eles haviam perdido. É isso que tem que te motivar. É isso que me motiva. Isso que tem que me motivar diariamente. Independente das lutas, independente das provas, independente das situações. Estou sofrendo. Estou com uma dificuldade. Mas eu tenho um amigo, gente. Olha, eu tenho esse amigo é maravilhoso, ele me entende. Ele entende a minha dificuldade. Ele sabe o que eu estou passando. Ele tem essa dificuldade na palma da minha mão, da palma da mão dele. Ele me tem na palma de sua mão. O controle de tudo está nas mãos dele. Imagina essa dificuldade. Se o universo está sob a sua direção, o probleminha que eu e você passamos também não estará
na direção do nosso Senhor e Salvador Jesus? Só que qual é a diferença? Às vezes nós temos essa certeza. Vai tudo bem, mas às vezes essa certeza passa. A adversidade às vezes bate tão forte que às vezes o Deus da adversidade se torna maior que o seu verdadeiro Deus. E ele não é. Tudo sob controle. Aí parece clichê, parece repetitivo o que eu vou dizer para você, né? A gente ouve muito isso, mas seu problema não é nada em vista do Deus que você serve. A gente ouve isso aí toda hora, mas a gente não vivencia isso. Falta nós vivenciarmos isso. Eu vou falar até uma palavra aqui, é meio, pastor Ricardo, é meio... Eu não gosto muito de usar essa palavra não. Mas às vezes falta para a gente tomar posse mesmo. Entende? A gente desce meio arranhando, mas às vezes tomar posse não é no sentido de profetizar algo que vai acontecer. Isso a gente não pode fazer. Porque Deus que controla o que vai acontecer, não sou eu. Mas é assim, de tomar posse no sentido assim, de se apoderar do que é verdade. Eu dizer que Deus é maior que o meu problema, eu estou me apoderando da verdade. Eu estou tomando posse disso. Entende? Às vezes falta isso para nós. Por quê? Porque as adversidades falam mais alto. Precisamos desse amor. Precisamos dessa febre em nós o tempo todo, que a igreja de Éfeso perdeu. Sabe o que acontece? Deus adverte e ao mesmo tempo ele vai dizer assim, olha só, estou advertindo, não vai cumprir não, olha o que vai acontecer. Lê comigo só. Versículo 6. Tem, porém, isso, que odiais as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, obedece e vai acontecer isso, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Isso é que acontece quando a gente obedece. Mesmo em dificuldade, nós temos o nosso alimento do Senhor. E esse alimento que nos leva a águas tranquilas. Mesmo que você passe por águas turbulentas o seu viver inteiro, o final, sabe o que te reserva? Águas bem tranquilas. São as águas do Senhor, a sua salvação. Quer falar de prosperidade, de bênçãos? Olha para os apóstolos. Nossos grandes exemplos. Olha para Jesus. Prosperidade. A noção de prosperidade para eles era outra. Não eram meios materiais. As pessoas olhavam para eles e diziam assim, caramba, os caras são miseráveis aí. Né? Na linguagem de hoje. Pescadorzinho da Judéia. E ela, o miserávelzinho. Eles eram vistos assim, ignorantes. Esses caras não têm conhecimento nenhum. Os pobretões de Israel. A prosperidade, a noção de prosperidade deles era outra. Não estava relacionada a bens materiais. Lembra o que o rico disse? Jesus, eu quero te seguir, o que eu tenho que fazer? Amigão, dá tudo que você tem aos necessitados e me segue. A noção era outra. A prosperidade para eles era outra. Não era aquisição de bens materiais. Vitorino, poxa, você está me dizendo que eu não tenho que obter riquezas materiais? Não, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que o seu amor não pode ser por isso. O seu trabalho vai te levar a isso. Legal. Ótimo. Uma casinha bacana, um carrinho, né?
uma aquisição aqui, uma aquisição ali, legal. O sol nasce para você, nasce para o ímpio também. Ele trabalha, ele tem. Agora, a tua diferença do ímpio é qual? Ele ama isso, isso é o Deus dele. O seu Deus é outro. Glória a Deus. E a prioridade desse Deus verdadeiro seu é outra, completamente diferente. Amém? Amém. Vamos continuar? Agora, a gente está indo para outra igreja. Saímos de Éfeso. Agora nós estamos indo aqui, ó, versículo 8. E ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Isso daqui, irmãos, lá no finalzinho vai ter um significado. Você vai entender por que ele começa a carta a Esmirna falando exatamente isso. Ó. Isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Isso aqui tem um significado. Continua lendo. Conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Volta comigo ali, versículo 9. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. O que acontece, irmãos? A gente está num lugar, o seguinte, que tem uma população de judeus muito grande ali na Ásia. E esses judeus têm uma influência muito grande naquela sociedade da época, daquela cidade, em Esmirna. É uma cidade idólatra também. Todo o palco dessas cidades, dessas 7 igrejas, é de idolatria. Esses judeus que estão ali, eles têm influência política naquela região, influência econômica, e são contra os cristãos que estão ali. Eles estão lutando contra os cristãos, contra a pregação da palavra ali. Por isso que a palavra de João a João vai ser essa: conheço as tuas obras e tribulação. Porque a igreja passava por um momento ali de grande tribulação, de grande perseguição, não apenas pelo Império Romano que dominava aquela área, mas pelos judeus que estavam ali. Aí Jesus vai chegar na visão de João e vai dizer assim: ó, tribulação e pobreza, mas tu és rico. Conheço a blasfêmias dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Aonde os judeus faziam os seus ritos? Não era na sinagoga? Jesus está pegando aquela cidade onde tinha uma população de judeu e está dizendo assim: essa cidade que tem judeu, ali aquela reunião de judeus que está se levantando contra o meu nome, contra os cristãos, eles são sinagoga de Satanás. Eles usam o seu ritual, mas esse ritual não está sendo ordenado por mim, e sim por Satanás, porque estão sendo usados para perseguir os meus mensageiros. Eles estão sendo usados para deturpar o meu nome, sinagoga de Satanás. Olha o peso que Jesus lança sobre os judeus. Abro parêntese. Os judeus estão sendo completamente condenados por Jesus. A visão de João nos comprova isso. As práticas dos judeus continuam com essa coisa desde a igreja primitiva.
desde do nosso Senhor Jesus, que eles conspiram contra Jesus e contra os cristãos. Abriu parêntese. Para que serve símbolos judaicos e símbolos judaizantes no nosso culto hoje? Sinagoga de Satanás. A palavra de Deus está dizendo isso. Para que o cara vai entrar na igreja do Senhor hoje, que se diz protestante, e tocar chofar, meu Deus? Vai usar quiparzinho na cabeça para quê? Deus está condenando a prática deles. Aí você entra na igreja, ali falando ali, você entra na igreja hoje com símbolos dos caras que foram condenados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toca chofar como se aquilo fosse chamar o Espírito Santo de Deus. Meu Deus do céu, Ele está aqui. Ele está passeando pela igreja. Você não precisa tocar chofar para chamar Ele. Já está do seu lado, criatura. Meu Deus. Estão percebendo? Aí, olha a advertência. Olha só. Esmirna, não liga. Eles estão sendo condenados por mim, sinagoga de Satanás. Eu estou vendo a obra de vocês porque eu passeio entre vocês. Eu estou vendo a provação que vocês estão passando, a tribulação, a perseguição. Tem de bom ânimo, fica firme. Olha isso só. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. Olha isso. A primeira igreja era rica, mas era pobre. Tinha tudo, mas não tinha o principal, que era o Espírito Santo de Deus. A segunda igreja não tinha nada, era pobre, mas era rica. Não tinha nada, mas tinha o principal, que era o Espírito Santo de Deus. Entende? A questão é corroborando com aquilo que eu falei para vocês de prosperidade. A questão não é riqueza. A visão de riqueza e de prosperidade para Cristo é completamente diferente da nossa visão. Somos ricos se temos a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Se nós não temos o Senhor Jesus na nossa vida, independente da sua conta bancária, você é miserável, pobre. É isso que o Senhor Jesus está querendo dizer para o João. Aí continua, versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus dando alento a eles. Olha, João, escreve para eles. Eles vão ser perseguidos. Sim, eles vão sofrer muito em meu nome. Eles vão ser levados ao matadouro.